Amém. Bem-vindas, amadas irmãs. É com muita alegria e com muita satisfação que estamos aqui novamente, mais um mês, para a nossa reunião mensal das irmãs, de mulheres, Sejam todas bem-vindas, vão chegando aí, vai convidando as amigas, vai se inscrevendo no canal, vai dando um like. Mas esse mês, amadas, nós temos um tema maravilhoso para desfrutar com vocês, Nós vamos falar do Ministério de Oração da Igreja. Ministério de oração de mulheres que oram, Coisas que nós já praticamos já há algum tempo. Mas antes de começar esse assunto, nós vamos pedir à irmã Tati para fazer uma oração. Amém? Amém. Senhor Jesus, Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. Nessa tarde nós estamos alegres, Sim. Alegres porque nós temos a Tua presença, Amém. Que o Senhor possa nos dar toda a condução, Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. Queremos abençoar Sim. cada uma das irmãs, Amém. cada uma das convidadas Sim. que estão aqui conosco, Sim. Senhor, nos ilumina nessa tarde, Amém. Mostra, Senhor, a Tua vontade para cada uma de nós, Sim. Ó Senhor, vem ganhar nosso coração, Amém. Abençoa-nos com a Tua presença, Sim. Te amamos, Senhor, ó Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Então, a gente fala da palavra ministério e a gente fala de ministros e ministras da nova aliança. E o que é o ministério? O ministério é o serviço. Então, o serviço, Que serviço é esse, A oração. A oração é um serviço muito importante na igreja. Amém. E nesses dias a gente tem, desfrutado disso, orado mais. E aí a gente vai desfrutar nessa tarde dessa palavra, Tati vai dar aquela introdução, depois a gente volta, para continuar falando desse ministério, De Amém. serviço, uma coisa muito importante. A oração é um serviço muito importante na igreja, irmãs. Vocês não sabem a importância que vocês têm, cada um de nós, Amém. mulheres, na igreja, a nossa função, o dom que o Senhor nos deu de orar. Como esse dom é importante, Verdade. E como nós precisamos valorizar isso. Não no aspecto de você valorizar achando que você é alguma coisa, mas valorizar no aspecto de você exercitar. O ministério ele vem por meio do dom. O exercício do dom é que torna o ministério de oração. Amém. Então a irmã Tati vai dar uma introdução aqui dessa palavra, Sim. Então, quem tiver com a Bíblia na mão aí, por favor, abre Mateus 18, versículo 18 a 20. Que o Senhor possa ganhar nessa tarde o nosso coração, para que possamos ser guerreiras que Amém. cooperam e colaboram com o Senhor nessa terra. Sim. Em Mateus 18, capítulo 18, versículo 18 fala: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Sim. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Amém. Nessa passagem, irmãs, amigas, nós podemos ver que o Senhor, ele tem um princípio. Ele designou após a criação que o homem tem esse livre-arbítrio. Então, nesse momento, nessa passagem, nós podemos ser clarificados. Por quê? Porque nesse momento a gente vê que a terra, ela Sim. controla os céus. Mas como isso, a terra controlar o céu? Porque o que primeiro amarra é a terra, não Sim. é o céu. O que primeiro desamarra não é o céu, é a terra. Mas como isso? O Senhor, ele estabeleceu esse princípio por quê? Porque a igreja seria algo que ia conhecer profundamente a vontade dele. Então Deus, ele vai fazer o que ele quer fazer. Sim. Mas para isso, ele designou que a igreja orasse primeiro. Amém. Então a gente precisa ser prática. Sim. Nós precisamos ser claros com Sim. respeito a essa comissão que o Senhor nos deu. Nós somos a igreja aqui na terra. É esse ambiente que o Senhor pode proporcionar para que a execução da vontade dele seja feita. Amém. Então, ele está dizendo aqui, não sou eu, não é Jusceli, não é homem. É a palavra de Deus que está dizendo que onde estiver 2 ou 3 concordando a respeito de um assunto, que segundo está a vontade dele, ele vai cumprir. Então, irmãos, isso é muito precioso. Isso está nas nossas mãos. Muitas vezes o inimigo ele fará de tudo
para que isso não aconteça, porque Ele sabe o poder da oração em unanimidade, Sim. em conformidade com a vontade de Deus. Então Ele fará todas as estratégias para nos enganar, para nos distrair. Muitas vezes você tem um parceiro de oração e às vezes você não está na mesma sintonia que ele. E aí ele pode perguntar para você, vai orar? Aí se naquele momento você não tiver o sentimento, se você não estiver bem, você fala assim, ah não. Mas se você vê Sim. que por trás de tudo aquilo ali tem uma artimanha e tem uma vontade de Deus, você vai dizer sim, nós vamos orar. Por quê? Porque você precisa de alguém. Você precisa de alguém que também conheça a vontade do Senhor. Para quê? Para que essa vontade seja estabelecida na terra. O Senhor, Ele quer fazer. Deus ama fazer milagres, mas Ele precisa que a igreja ore. Então nós não podemos abrir mão desse poder e dessa comissão que o Senhor nos deu. Então hoje o Senhor conta com guerreiras de oração. É claro que os irmãos, Ele também tem esse comissionamento, mas foi dado às irmãs esse ministério de oração. Amém. Porque são irmãs que elas têm um detalhe, elas têm uma sensibilidade maior em seu espírito para perceber aquilo que o Senhor quer fazer naquele momento. Sim. É claro que os irmãos também eles são envolvidos, mas parte de nós é esse princípio de se levantar para orar, se levantar para interceder, para clamar, e o Senhor Ele está de braços abertos. Todo momento o Senhor quer fazer e Ele vai fazer. Amém. Seja por mim ou não, Ele vai fazer. Amém. Muitas vezes nós precisamos assim, estar em um momento maravilhoso de desfrute para querer orar. Irmãos, não se engane. Sim. O inimigo ele fará de tudo para que você se engane, mas você precisa crer que o Senhor te escolheu. Sim. Ele sabe nossas debilidades, Ele conhece nossas fraquezas, mas Ele tem a nós, esses homens caídos, que Ele quer restaurar e que Ele quer estabelecer como autoridade aqui nessa terra por meio da oração. Então nós precisamos todo o tempo estar, Senhor, vem me esvaziar. Sim. Senhor, preciso de Ti. Oh, Senhor Jesus, para que isso seja algo que se torne um ministério. Amém. Tudo é por meio do exercício. Eu não vou começar hoje e saber hoje orar, porque a gente nunca vai saber orar. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito é que intercede por nós. Sim. Então nós precisamos exercitar isso. No início a gente vai sentir um pouco de dificuldade, no início a gente vai sentir assim um pouco estranho, mas à medida que nós vamos exercitando, vamos praticando essa oportunidade de orar, Sim. irmãs, isso é maravilhoso. Amém. Pergunte a qualquer uma das irmãs, principalmente aqui, que nós temos tantas irmãs em nossa cidade. Oh, Sim. Senhor, nós somos privilegiadas, Amém. mães amorosas, Sim. intercessoras, que se preocupam com a vontade do Pai, que se preocupam com as causas do Pai. Então isso para elas já é algo, oh Senhor Jesus, uma prática normal. Por quê? Porque já vem praticando há muito tempo. Isso já é algo que a gente vê desde o Velho Testamento. Essa questão dessa ordem não foi de agora, essa questão de estabelecer na terra para depois ser cumprido no céu. A gente vê pela história de Moisés. Moisés, quando ele subiu ao monte e ele estava entre os israelitas e os midianitas, todas as vezes que Moisés levantava as mãos, os israelitas ganhavam. Mas todas as vezes que ele baixava a mão, porque ele não suportava ficar muito tempo de braços erguidos, os midianitas iam e venciam. O Senhor, é claro que Ele queria sempre que os israelitas vencessem, mas o Senhor precisava que Moisés, aqui na terra, estivesse de mãos erguidas, pedindo por isso. Então que hoje possamos ser essas irmãs, Sim. essas guerreiras de oração, que cooperam com a vontade do Senhor. Oh, Senhor Jesus, realmente isso é maravilhoso. Sim. Nós podemos sim conhecer o coração de Deus, conhecer a vontade de Deus, para Sim. que possamos ser úteis a Ele nessa era. E aí, Ele pode contar contigo? Então, como o Tati estava compartilhando, né? Em Mateus 18:18 ele diz, né? Que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. E aí a gente fica perguntando, né? Como pode isso? O que ligar na terra? Irmãs, no céu está tudo pronto. Amém. Tudo está pronto no céu. Onde Sim. precisa haver harmonia? Na terra. Sim. A terra é que precisa dessa harmonia. Nós é que precisamos orar em harmonia, Sim. em concordância com a vontade de Deus. Amém. Quando nós oramos em concordância com a vontade de Deus, as coisas acontecem. É verdade. Então, quando nós oramos, ó Senhor Jesus, a vontade de Deus,
aí a vontade de Deus acontece. Amém. Muitas vezes a gente fala, por que a gente ora tanto por isso, e não acontece? Sim. Porque não é a vontade de Deus, porque não há concordância na oração. Amém. E aqui ele prossegue falando, né? Onde tiverem 2 ou Sim, 3 concordando. reunidos, né? Concordarem acerca de qualquer coisa. Que maravilhoso isso. Amém. Porque agora que nós estamos vivendo esse momento, né? De pandemia, que nós Sim. estamos em casa. Sim. Aí você pode usar o quê? O seu celular. Amém. E aí você pode ligar para uma irmã via WhatsApp. Sim. E aí você pode ali orar com ela. Amém. Você pode chamar 2, 3 irmãs para orar com Amém. você. E ali em concordância, Sim. você vai estar Muito servindo, ajudando, encorajando aquela irmã. Amém. Isso é maravilhoso, né? É por isso que esse tema mexeu muito, né? Nos encorajou muito a estar aqui nessa tarde para falar isso para vocês. Ó Senhor Jesus. Amém. Né? Por quê? A oração é uma obra, é algo grandioso. A oração, ela move o braço de Deus. Então, quando você está na sua casa, sem vontade de orar, peça ajuda. Amém. Fala para o Senhor, Senhor, não tenho força para orar, não tenho coragem. Amém. Fala para uma irmã. Sim. A gente precisa de parceiros espirituais. É verdade. A gente precisa de irmãs para estarem ali conosco, nos ajudando, né? Sim. Orando. A gente tem praticado isso agora, né? Todos os dias a gente tem um momento, às 3 horas da tarde, de orar, né? Com um grupo de irmãs. Amém. Tem sido tão encorajador. A gente começa orando com semblante. Quando a gente termina de orar, o nosso semblante muda. Por quê? Porque a oração é você estar conectado com Deus. Amém. Isso é maravilhoso. Você está... A oração, né? Você está ali, você e o Senhor desfrutando, você está ali colocando diante de Deus as suas necessidades, e à medida que você vai levando para o Senhor as suas necessidades, chega um ponto que você não olha para a sua, você olha para a necessidade de Deus. Amém. Agora, nesse momento, qual é a necessidade de Deus? Sim. Você sabia que Deus, Ele quer liberar muitas coisas boas? Amém. Você sabia que o Senhor também quer amarrar muitas coisas? Sim. Mas para isso Ele depende de quê? Da igreja. oração da igreja. Amém. Da nossa oração. Amém. Então, às vezes, a gente não está com vontade de orar. Sim. Mas aí a gente começa. E aí eu queria encorajar as irmãs a falar uma coisa para as irmãs. Irmãs, nós precisamos de 3 coisas na nossa vida espiritual. A gente precisa da palavra. Amém. Isso aqui é a nossa referência, a gente não pode Senhor esquecer. Jesus. A gente precisa de uma literatura. Amém. Por sinal, hoje a gente está falando baseado nesse livro. Sim. Ministério de Oração da Igreja. Amém. E a gente também precisa de um caderninho. Amém. Para que, irmã Juscelia, eu preciso desse caderno? Sabe para que você precisa? Para anotar os pedidos de oração. Amém. E depois você voltar aqui e falar amém, as respostas que o Senhor deu. Amém. Para que você precisa disso? Para você anotar tudo que você ganhou aqui. Tudo que você ganhou aqui. Amém. Então isso se chama, sabe o quê? Um exercício espiritual maravilhoso na nossa vida. Amém. Ó Muito Senhor positivo. Jesus, que coisa maravilhosa, né? Irmãs, nessa tarde a gente tem uma convidada especial. Sim. Uma mulher de oração. Amém. Uma preciosa irmã, que ela vai dar testemunho Sim. do que o Senhor fez na vida dela por meio da oração. Amém. Nossa convidada, a irmã Débora Pizarro, seja bem-vinda, fique à vontade. Ó Senhor Jesus. Amém. Olá, queridas e amadas amigas e irmãs da igreja em Itabuna. Que lindo esse momento de eu poder falar com vocês, compartilhar um pouquinho sobre a minha experiência de uma vida de oração. Uma mulher que ora é uma mulher que se conecta com Deus. Isso é o que tem que inundar o nosso coração. Se a sua vida cristã está um pouquinho fria, você está se sentindo um pouquinho afastada do Senhor, está achando que não está ouvindo a voz de Deus, vamos refletir um pouquinho. Será que você realmente tem insistido, persistido, desenvolvido uma vida de conexão com Deus? Aliás, você hoje se sente conectada a Deus? Eu me pergunto isso todos os dias da minha vida, porque eu não quero perder a minha conexão com o meu amado Senhor Jesus.
E a minha conexão com Deus é a intensidade da vida da minha oração. Eu já tive algumas experiências sobre oração. Experiências, por exemplo, que em alguns momentos eu achava que Deus não escutava a minha oração. Não escutava. E eu aprendi uma grande lição. O silêncio também é uma resposta de oração. O meu coração, quando ele está puro e santificado, eu consigo identificar a voz de Deus, identificar os sussurros de Deus e também identificar o silêncio de Deus. Então, queridas, às vezes não fique desanimada se você se sentir distante de Deus e sentir que tem um vazio entre você e Deus, porque você tem a sensação, a percepção de que Deus não está te respondendo, quando na verdade o silêncio de Deus também é uma resposta carinhosa àquilo que você esteja pedindo, intercedendo, tá bom? Então se atente a isso. Se você está um pouquinho confusa, um pouquinho chateadinha com Deus, pensa nisso, tá? O silêncio de Deus também pode ser uma resposta. Você precisa estar sensível a isso. E essa vida de conexão com Deus também pode ser que você em alguns momentos precise mudar a sua sorte. E como é que se faz isso? Comigo aconteceu, né? Tem acontecido nos últimos anos, desde 2017, quando eu comecei a ter uma vida com mais persistência na minha busca diária com o Senhor. Eu percebi que algumas vezes, quando eu queria muito uma coisa e Deus não me respondia, né? Eu achava que Ele não estava me respondendo. Sabe o que eu fiz? Eu tive uma experiência muito forte com isso. Eu comecei a orar pelos meus amigos. Por quê? Porque isso foi resposta de uma vida de leitura bíblica que eu tenho. Então, em João, eu estava bem chateadinha, sabe, achando que estava tudo acontecendo com os outros e nada acontecendo comigo, que Deus não ouvia as minhas orações, estava meio rebeldezinha, sabe? E eu imagino como Deus poderia ficar olhando para mim, né, só esperando a Débora Pizarro aprender uma lição. E Deus falou comigo na minha leitura bíblica, e foi em Jó 42, versículo 10, ele falou o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando Jó orava pelos seus amigos. Irmãs, olha que riqueza que é a palavra de Deus. Oh, Senhor Jesus, então eu comecei a orar para mim mesma. Mudou o Senhor a sorte de Débora, quando esta orava pelas suas amigas, pelos seus amigos. Então eu comecei a orar pelos meus amigos, por aquelas coisas que eu orava para mim. E Deus mudou a minha sorte. Foi muito interessante essa experiência, eu até compartilhei com vocês no Congresso das Mulheres. E eu estou feliz porque cada experiência é uma grande lição nas nossas vidas. Você precisa e você pode ter essa força da oração junto com as irmãs da sua igreja, que isso é fundamental, ter uma multidão de mulheres intercedendo, orando, fortalecendo a igreja, mas você também precisa ter essa força, essa conexão do Espírito Santo, né, te conectando em oração com o próprio Deus. Oh, Senhor Jesus. Então é isso, queridas, né? Orem, se conectem com Deus. A palavra é conexão. É a palavra que eu tenho para vocês hoje, tá bom? Eu amo vocês, eu amo o Ministério das Mulheres, eu me sinto honrada em servi-las e eu abro meu coração para sempre ajudá-las em comunhão, né? Me conectando com vocês, e a nossa conexão é assim, né? Ela é vertical e ela é horizontal. Essa é a vida da igreja, é a vida da igreja que eu amo e é a vida da igreja que eu quero viver com vocês. Um beijo carinhoso. Somos mulheres de oração, mulheres que oram, mulheres fortes, ativas, mulheres que mudam a sorte das pessoas que estão ao nosso redor. Um beijo. Beijo para você também, Débora. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
seu testemunho muito rico. Realmente, quando nós oramos pelos nossos amigos, assim como Jó, o Senhor muda a nossa sorte. Verdade. Fiquei impressionada com o seu testemunho de oração. Que o Senhor te abençoe, abençoe seu ministério. Estamos felizes com a sua participação. Verdade. Nós agradecemos essa participação e realmente é isso que nós temos experimentado. Quando nós tomamos a causa do Senhor e a causa dos nossos amigos, das pessoas que estão próximas a nós, o Senhor vai resolvendo as nossas causas, vai resolvendo todas as nossas questões que nós nem percebemos. Isso é maravilhoso, isso é um princípio. Amém, amadas irmãs. Que palavra maravilhosa nós ouvimos. Obrigada, irmã Débora, por compartilhar sua experiência conosco. De fato, o Senhor muda a nossa sorte quando oramos uns pelos outros. Obrigada também por nos fazer lembrar que o silêncio do Senhor também é uma resposta às nossas orações. E o que falar da palavra dada pela irmã Jusceli e a irmã Tati foi muito encorajadora. Que o Senhor possa nos dar sensibilidade diariamente para que a nossa oração esteja em conformidade com a sua vontade. E agora que estamos chegando ao final da reunião, não podemos deixar de parabenizar as aniversariantes do mês. Parabéns e um beijo especial para as irmãs daqui de Itabuna, a irmã Jusceli, minha mãezinha, beijo, Dinha, Neide, Eliane, Luciane. E se você que está ouvindo também faz aniversário esse mês, deixe nos comentários aqui o seu nome que nós vamos orar por você. Você gostou da reunião de hoje? Então compartilhe com outras pessoas. Curtam essa mensagem, assim você vai estar nos ajudando a alcançar outras pessoas. E agora nós temos um recado especial de algumas irmãs. Não saiam daí, fiquem até o final. Beijo e até a próxima. Olá. 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 Olá, você conhece o Ministério de Mulheres de Oração da Igreja Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Oração da Igreja em Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Oração da Igreja em Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Oração da Igreja em Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Oração da Igreja em Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Oração da Igreja em Itabuna? Você conhece o Ministério Mulheres de Orações da Igreja de Itabuna? Não? Então você precisa conhecer. Não. Não? Então você precisa conhecer. Não? 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 Então precisa conhecer. Não? 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 Ah, você precisa conhecer. Então você precisa conhecer. Então você precisa conhecer. Então você precisa conhecer. Você precisa conhecer. Então você precisa conhecer. Eu sou Lourdes. Eu sou Isadora, participo das reuniões. Meu nome é Luciane e faço parte dessas reuniões. Eu sou Divanete Alves Viana. Eu sou Rudinai e participo das reuniões. Meu nome é Luzinete, faço parte das reuniões de oração e posso te garantir que sua vida vai mudar. Eu sou Irlândia, participo das reuniões. Eu me chamo Alana e participo das reuniões. E posso te garantir que sua vida vai mudar, assim como também a minha. Eu sou Ruth e participo das reuniões. E ela mudou a minha vida. E posso te garantir que a sua vida vai mudar, assim como a minha. Eu sou Ilma e participo das reuniões. Eu sou Neide Vieira e participo das reuniões. Eu sou Lia Bahia e participo das reuniões e posso garantir que sua vida vai mudar. Meu nome é Valdileia, né? Todos me conhecem como Leia. Eu sou Silene, participo das reuniões e posso te garantir que sua vida vai mudar. Eu sou Fátima e participo dessas reuniões. Eu, Eline Bahia, participo dessas reuniões. Eu sou Luci, participo das reuniões e posso lhe garantir que a sua vida vai mudar como mudou a minha. Venha participar conosco. E posso te garantir que sua vida vai mudar. Venha fazer parte você também. E posso te garantir que sua vida vai mudar, assim como a minha. Venha fazer parte você também. Venha fazer parte você também. Venha participar conosco também. Venha fazer parte você também. Vem fazer parte você também.
Venha fazer parte você também. Inscreva no canal Igreja Itabuna e você receberá todas as notificações. Mas não esqueça de ativar o sininho. Até lá, até mais. Amém? Jesus é o nosso Senhor.